Bora lá então, galerinha, para a gente resolver os exercícios do 28 ao 30 da nossa lista de movimento uniforme, movimento uniformemente variado, MU e MOVE. Então bora lá, mas antes a gente precisa relembrar o que é o MU e o MOVE. Então vamos lá, rapidinho. Então, ó, o que é o MU? Movimento uniforme. Como o nome diz, é um movimento que ele mantém as proporções dele uniformemente. Para a gente entender melhor, a gente precisa relembrar o conceito de aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é quando a minha velocidade muda, ou seja, quando a minha velocidade varia. Não é varia, não, é varia de variação. Ou seja, quando eu tenho aceleração, é quando a minha velocidade ou aumenta ou diminui. Se a minha velocidade aumentou, a gente diz que eu acelerei positivamente, ou simplesmente acelerei. Quando a minha velocidade diminui, a gente diz que eu desacelerei, ou eu acelerei negativamente. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu trouxe um amiguinho aqui para me ajudar, ó. Não sei se vocês se lembram dele, meu amiguinho Dave. Eu vou pedir desculpa pelo efeito do chroma, porque eu troquei de computador e vai mais de uma semana só para regular isso. Então vai desse jeito, depois até o fim da semana a gente vai acertando os ponteiros. Ou não, né? Então olha só, meu amiguinho aqui Dave, todo mundo sabe que o Minion, eu sei que você já deve estar falando que parece comigo, né? Já sei que vocês vão fazer meme, né? Então, meu amiguinho aqui, o Dave, você sabe que o Minion eles gostam de banana. Então, ele está andando aqui, imagina que ele está com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então ele está lá, ó, banana, 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 banana. Então, a velocidade dele, do começo até o final do percurso, foi a mesma. Se você percebeu, essa velocidade aqui, ela não mudou. Ou seja, nesse caso, a velocidade não variou. Significa que o meu amiguinho Dave, nessa situação aqui, ele manteve a mesma velocidade. Ou seja, a velocidade dele foi constante. Então, nessa situação, não teve aceleração. Então o Dave manteve a sua velocidade do começo até o final. Então não teve mudança de velocidade. A velocidade não variou, ou seja, não tem aceleração nesse primeiro movimento que o Dave fez, porque a velocidade é constante. Mas, suponhamos que o meu amiguinho Dave vai lá com uma velocidade de 5 metros por segundo, banana, banana, e de repente, ele encontra a banana e sai correndo. O que aconteceu nessa situação? A velocidade dele aumentou rapidamente, então ele acelerou, porque a velocidade variou, ela mudou. Então, nesse caso aqui, a velocidade não é constante, porque ela mudou, ela aumentou. Mas ele poderia ter feito o contrário, ele poderia estar correndo, banana, 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 e ir parando. Nesse caso, a velocidade dele diminuiu, então ele desacelerou, ele freou. Então deu para entender a diferença do que é a aceleração? Sabendo isso, a gente entende melhor o que é o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Por quê? No MU, olha o nome, movimento uniforme. No MU não tem aceleração, porque a velocidade ela não varia, ou seja, a velocidade não muda. Se ela não muda, significa que a minha velocidade é constante. Então, quando eu estou no mu, eu estou no céu, porque só tem uma formulinha, que é essa formulinha aqui, a nossa famosa formulinha do sorvete. Mas você vai falar assim, professor, mas não está escrito sorvete. Eu sei, mas isso é uma técnica de memorização, a gente chama de mnemônico, tá? É quando você canta uma música para lembrar de uma fórmula, uma frase, um lugar, o nome de alguém, tá? Então, quando você usa essa técnica, um mnemônico, ele te ajuda a lembrar da fórmula. E se você parar para ver esse pedacinho, ó, lembra um pouquinho, sorvete. Então guarda, no mu a gente está no céu, porque só tem uma formulinha, só tem sorvete. Belezeira? Então a gente já conhece o mu, o movimento uniforme. Agora vamos entender o que é um move. O que é o move? É um movimento uniformemente variado. É o move. Qual que é a diferença do mu e do move? Muito simples. O próprio nome aqui ó, já diz. É um movimento que ele varia. Então significa que no move tem o quê? Aceleração.
No mu não tem, mas no move tem aceleração. Então significa que no move a velocidade, o que acontece com ela? Ela muda, ela varia. E no move a gente tem, ó, uma, duas, três formulinhas. A gente tem essa formulinha aqui, ó, que é a nossa formulinha do sorvetão. A gente tem essa daqui, que é a nossa formulinha da vovó atleta. E essa última aqui é a nossa formulinha da equação de Torricelli. Como que você vai decorar? Olha a frase aqui do lado, ó. Vovô e a vovó, os dois se amam para sempre. Você vai falar, mas professor, e essa outra formulinha aqui, ó? Essa outra formulinha, ela é a mesma que essa daqui. Só que o que acontece? Uma, ela tá expandida, a outra tá mais fechadinha. Imagina quando você tem uma pasta no computador, você entra na pasta e abre os arquivos lá dentro. Pensa que é assim. Depois, se você quiser no plantão, me pergunta e eu te mostro como que uma é a outra, tá? É só você reagrupar as letrinhas. Não tem segredo, não. É só me perguntar e eu te ajudo. E olha só, você já conhece todas as letrinhas que tem aqui. Vamos lá no sorvete para você ver, ó. O S é o espaço final, S0 é o espaço inicial, o V é a velocidade, o T é o tempo. Olha no sorvetão. O S é o espaço final, S0 é o espaço inicial, V0 é a velocidade inicial, o T é o tempo. O que tem de diferente? É que agora ó, aparece a aceleração. E de novo, ó, o T. Então, o que aparece de novidade é a aceleração, que vai aparecer em todas. Ó. Então, olha aqui na vovó atleta, aparece a aceleração. Mas o resto das letrinhas, ó, você já conhece. O V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, o T é o tempo. Olha a equação de Torricelli. V quadrado é a velocidade final ao quadrado, V0 ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado. O A, ó, lembra que eu falei que vai aparecer o A? Porque a gente está num move, movimento uniformemente acelerado, é variado, então tem aceleração. E o ΔS você também já conhece, o ΔS é a variação do espaço. Aqui, ó, se você quiser usar a formulinha desse jeito, ΔV é a variação da velocidade, ΔT, variação do tempo. Ou, se você preferir, é o intervalo de velocidade e o intervalo de tempo, tá bom? Então agora vem aquela famosa pergunta: e agora, professor, como eu sei que fórmula eu uso? Vem comigo. Seu professor fez um roteirinho para você não se perder. Tá lá no final da sua lista do Xerox, tá? Nesse roteirinho, eu tô fazendo aqui para vocês, ó, 3 perguntinhas, tá? Se você seguir essas 3 perguntinhas, assim como você segue uma receita de bolo, você não vai errar. Sabe quando você ajuda a sua mãe a fazer uma receita, a fazer um bolo? Você não segue uma receita, um passo a passo? A mesma coisa aqui. A gente vai fazer então essas 3 perguntas. Dependendo da resposta, a gente para na pergunta e já sabe qual é a formulinha. Senão a gente continua a pergunta até descobrir qual é a formulinha. Vamos ver como que funciona isso? Mas antes, eu vou colocar as formulinhas aqui para você. Ó. Observe que aqui em cima eu coloquei a formulinha do sorvete, que é a formulinha do mu. É a única formulinha que a gente tem. E eu coloquei aqui embaixo, ó, as formulinhas do move. Olha só, eu coloquei o sorvetão, eu coloquei a vovó atleta e eu coloquei a equação de Torricelli. Para a gente ir olhando enquanto a gente faz a pergunta. Então vamos lá para a primeira pergunta, ó. Primeira pergunta. Ai, que linha torta, hein, professor? Então vamos lá, primeira pergunta. Tem aceleração? Se a nossa resposta for não, professor, não tem aceleração. Então a gente está no céu, porque a gente está no mu. E no mu, que é o movimento uniforme, não tem aceleração. No mu só tem o quê? Só tem sorvete. Então, se a resposta for, professor, não tem aceleração, acabou. É mu. Você para aqui com as perguntas. Mas, se a resposta da pergunta foi, sim, professor, tem aceleração. Então, é move. Então, se é move, a gente tem que continuar com as perguntas. A gente vai para a segunda pergunta. Só que automaticamente, o que acontece? Você joga fora o sorvete. Então, guarda na cabeça. Se tem aceleração, se a resposta for sim, professor, tem aceleração, então joga fora o sorvete porque é move. Mas se a resposta for não, professor, não tem aceleração, então pega o sorvete porque é mu. Vamos para a segunda pergunta, porque a nossa resposta foi não, não tem. Desculpa, a resposta foi sim,
tem aceleração, professor. Então agora eu tenho que descobrir se é o sorvetão, se é a vovó atleta ou se é a equação de Torricelli. Vamos ver na segunda pergunta? A segunda pergunta que a gente vai fazer, tem velocidade final? Se a nossa resposta for, não, professor, não tem velocidade final, matou, é o sorvetão. Então, ó, se a resposta for que não tem velocidade final, a gente vai chamar o sorvetão. Olha a equação do sorvetão, tem velocidade final nela? Não tem, tem velocidade inicial, aqui ó, mas não tem velocidade final. Então é ela que a gente usa. E aí a gente para com as perguntas por aqui, encontramos a nossa formulinha. Mas, se a resposta for sim, professor, tem velocidade final. Então o que a gente faz? Continua as perguntas. Vai lá para a terceira perguntinha. Aí a terceira perguntinha. Tem tempo, professor? Então agora ó, só sobra duas formulinhas. A da vovó atleta e a da equação de Torricelli. Olha só a resposta. Se a resposta for não, professor, não tem tempo. Vamos olhar as formulinhas? Tá vendo a da vovó atleta aqui? Nela eu não tenho tempo. Olha a equação de Torricelli. Tem tempo aqui? Então, se a sua resposta for não, professor, não tem tempo, é a equação de Torricelli. Matou. Porque ela não tem o fator tempo. Mas se a resposta for sim, professor, sim, tem tempo. Então, a resposta é vovó atleta. Então, a gente vai ficar com a equação da vovó atleta, porque ela tem tempo. Sacou, então, como que você vai resolver os exercícios? Como que você vai encontrar a formulinha que você vai usar? Vai fazendo as perguntinhas uma por uma e vai excluindo quais são as formulinhas que você não precisa. Aí você chega lá. Mas vamos ver isso na prática? Então eu separei aqui para vocês os exercícios do 28 até o 30, só para a gente fazer, para ficar mais fácil você saber depois como faz os outros exercícios. Vamos resolver o 28, então? Então vem comigo, bora lá. Se em 20 segundos um trem percorre 600 metros em mu, movimento uniforme, qual é a sua velocidade nesse intervalo de tempo? Considere que o trem partiu do repouso. Vamos grifar os dados? Só que olha só, para tudo e presta atenção. Porque aqui, nesses exercícios de mu e move, tem palavrinha mágica. E você tem que guardar essas palavrinhas mágicas, você tem que ter elas na cabeça. Senão, não resolve o exercício. Muita gente fala assim para mim, professor, mas eu não consegui resolver o exercício. Será que não está faltando dados? Não. Leia com atenção os exercícios, tem as palavrinhas mágicas. Pessoal, elas ficam escondidas. Mas então, professor, quais são essas palavrinhas mágicas? Olha elas aí, tá vendo aí? Mu e repouso. Já já a gente vai usar elas e elas vão ajudar a gente a resolver o exercício. Sem elas, a gente não resolve. Então, presta atenção. Vem comigo. Então, vamos agora anotar os dados? Ele falou pra gente que 20 segundos o trem vai percorrer 600 metros. Então, o ΔT é igual a 20 segundos. Ele deu então também pra gente, ó, nossa posição final, aonde o trem vai estar daqui 20 segundos. E ele quer que a gente calcule o quê? Qual que é a velocidade? Eu quero que você observe o seguinte, eu coloquei essa palavrinha aqui, ó, CTE. CTE significa constante, eu estou abreviando, tá? Já já, quando eu estiver resolvendo o exercício, você vai entender o porquê que eu coloquei esse constante. Então vai prestando atenção para depois você sacar no final, tá bom? Professor, mas e agora aquelas palavrinhas mágicas? Quando que a gente vai usar? Vamos usar agora? Olha só essa palavrinha mágica aqui. Repouso. Ela é extremamente importante. Então, para tudo e presta atenção, vem comigo. Vou pegar aqui a nossa pista. Olha só. E vou pegar aqui o meu trenzinho de novo. Então, olha só. O meu trenzinho, ele vai percorrer em mu 600 metros em 20 segundos. Então, ele está aqui, ó. E aí, depois de 20 segundos, ele vai estar lá na frente. Ele vai estar nos 600 metros, tá? E isso mantendo a mesma velocidade, porque ele está em movimento uniforme. Mas olha a palavrinha mágica que ele falou ali. Ele falou que o nosso trenzinho, ele está em repouso. Ele partiu do repouso. Então olha só agora o meu trenzinho. Nesse momento, esse trenzinho, ele está em repouso.
Sabe o que, que isso significa? Se ele está em repouso, significa que a velocidade inicial dele agora é quanto? É zero, é nula, porque ele está o quê? Parado. Então, se ele está parado, é porque a velocidade é nula, é zero. Então, significa que no repouso, a velocidade inicial dele é zero. Mas tem outro fator importante também no repouso. No repouso, não só a velocidade inicial é zero, mas também o espaço inicial é zero. Então, significa que no repouso, ele não só está parado, mas eu vou começar a contar a posição a partir daqui. Então, aqui é o meu 0 metro. Então, no repouso, professor, ele está parado, a velocidade inicial dele é zero, e a gente vai começar a contar o espaço aqui. Isso mesmo. É isso que significa repouso para a gente. Vamos escrever isso para você não esquecer mais? Então, vamos lá. Ó. No repouso, o que, que eu tenho? Eu tenho que a velocidade inicial é igual ao espaço inicial, que é zero. Então, guarda. No repouso, ele está parado. Então, a velocidade inicial é zero. E eu começo a contar a posição a partir daqui. Então, o espaço inicial também é zero. Como eu decoro isso, professor? Tem algum truque aí, algum macete? Sim. Você vai decorar que esse daqui ó, é o vosso zero. Sacou? Então, agora que a gente já tem tudo isso, vem aquela famosa perguntinha. E agora, professor, que fórmula que eu uso? Então, agora a gente tem o sorvete, a gente tem o sorvetão, a gente tem a vovó atleta e a equação de Torricelli. Então, o sorvete é do mu e as outras são do move. E agora, que fórmula que eu uso? Agora não tem como fugir. Você vai pegar aquele roteirinho nosso e aí você vai fazer as 3 perguntinhas. Dependendo da onde você parar, é a formulinha que a gente vai usar. Vamos ver? Então vou pegar esse roteirinho e vou colocar do ladinho lá do nosso exercício. Vamos fazer as perguntas? Primeira pergunta. Olha a pergunta aqui, ó. Tem aceleração? Então, vamos lá. Vamos ler o exercício aqui? Ele falou que em 20 segundos um trem percorre 600 metros. Olha a palavrinha mágica aqui, ó. Eu não falei que a gente ia usar ela? Ele falou que o trem está percorrendo essa distância em mu. Mu é movimento uniforme. E no movimento uniforme não tem aceleração. Em outras palavras, então a resposta para a nossa pergunta, professor, tem aceleração? A resposta é não, professor, não tem aceleração. Então é mu. Aliás, ele já falou que era mu. Então o que, que a gente faz? Para com as perguntas aqui. Porque se é mu, a gente está no céu. Porque tem o quê? Sorvete. Vou colocar a formulinha do sorvete. Agora é só substituir. Olha que facinho. O espaço final ele me deu, ó, vou colocar aqui. Vale 600. Não esquece do igual. O espaço inicial, ó, ele não partiu do repouso? Se ele partiu do repouso, o espaço inicial é zero. O que, que eu vou te ensinar? Eu vou te ensinar que quando tem espaço inicial, já mata no ninho aqui, ó, joga fora aqui, tá bom? Aí sua conta fica mais fácil. Mas por enquanto, eu vou colocar aqui o zero para você ir se acostumando. Mas você que já tem mais prática na matemática, vai embora, não perde tempo, mata no ninho. Não esquece do mais. O V. O V é o que eu quero achar. Ó. O V é a minha velocidade. Você sacou agora por que eu coloquei o CTE, o constante? Porque ele falou aqui pra gente que era mu, movimento uniforme. Então a velocidade não varia, não muda. Beleza? Então o V é o nosso X, é o que eu quero achar. E eu tenho o meu ΔT, que é 20. Coloco aqui. Agora minha conta está pronta, vou dar uma ajeitadinha nela, ó. Vou copiar os 600, é igual, 0 mais qualquer coisa, não é qualquer coisa? Então 0 mais vezes 20 vai dar V vezes 20. Agora olha o que eu vou fazer aqui, essa jogada. Você deve se lembrar na matemática que a ordem dos fatores não altera o produto final. Como assim, professor? Olha só os fatores, 5 vezes 2 não é 10? E 2 vezes 5 também não é 10? Eu só mudei eles de lado. Então a ordem desses fatores não alterou o produto final que deu 10. A mesma coisa aqui, ó. Em vez de escrever 20V vezes 20, eu vou escrever 20V. Então vou copiar lá os 600 e vou colocar 20V. Por que você fez isso, professor? Só para ficar fácil de você enxergar, nem precisava. Só que eu vou fazer uma outra jogadinha aqui para você enxergar mais fácil também. Mas vamos lá, ó. Então, ó, vai ficar aqui 600,
eu vou passar lá para o lado do 20V, e o 20V eu vou passar lá para o lado do 600. Vamos ver então como que vai ficar? Vai ficar assim. Não precisava também fazer isso, mas eu fiz por um único motivo. Porque eu sei que quando você vai fazer esse tipo de continha, o x estando do lado esquerdo aqui, fica muito mais fácil de você enxergar quem que vai isolar e passar para baixo dividindo. Então vamos ver quem que vai passar lá para baixo dividindo? Quem que é o amiguinho do x? No nosso caso aqui, o v. Não é o 20? Então quem que passa lá para baixo dividindo? O 20. Então vai ficar aqui v é igual. O 600 continua e o 20 vai para lá para baixo dividindo. Agora, só dividir, ó. Se eu cortar esse zero com esse zero, fica 60 dividido por 2, dá 30. Então, a velocidade do nosso trem vai ser de 30 metros por segundo. Então, daqui 20 segundos, o nosso trem vai estar lá na posição de 600 metros se ele mantiver uma velocidade de 30 metros por segundo. 29. Vamos lá, então? Qual é o tempo gasto por um carro que percorre 150 metros com velocidade constante de 25 metros por segundo? Considere que o carro partiu do repouso. Vamos grifar? Lembra do que eu falei? Tem palavrinha mágica aí escondida. Se você não achar, não sacar essas palavrinhas, não resolve o exercício. Qual palavrinha, professor? Olha aqui, ó. Constante repouso. Vamos anotar os dados, depois a gente vê essas palavrinhas? Então, ó, anotando os dados, eu quero saber então qual que é o tempo. O tempo é o meu ΔT. E ele falou que o carro vai percorrer 150 metros, que é o nosso espaço final. É onde que ele vai estar daqui um certo tempo. Então é a posição final dele. E dessa vez, ele me deu a velocidade, que é de 25 metros por segundo. Você percebeu que eu coloquei o CTE aqui também, que é constante? Só que dessa vez ele me falou ó, que a velocidade aqui é constante. Você viu? Percebeu? Então vamos pegar aquela palavrinha mágica que eu falei, o repouso. Agora você já sabe que o repouso significa que ele está parado, que a velocidade inicial é zero. E também significa que a posição inicial dele também é zero, porque a gente está começando a contar os espaços a partir daí. Então vamos entender um pouquinho melhor? Para isso, eu trouxe aqui o meu poçante. Ele já participou de várias cenas de Hollywood. É o meu Batmóvel. Olha só ele aqui, ó. Meu Batmóvel. Ó. Então eu tenho aqui o meu Batmóvel. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui com o meu poçante aqui, meu Batmóvel? O meu Batmóvel aqui, ele está em repouso. Se ele está em repouso, ele está parado. Se ele está parado, a velocidade inicial dele é zero. E a posição inicial dele também é zero, por causa do repouso, porque eu estou contando a posição a partir daqui. E aí ele vai começar um movimento com uma velocidade de 25 metros por segundo. E ele vai percorrer 150 metros. A hora que ele chegar aqui, nos 150 metros, eu quero saber quanto tempo que ele demorou. Vamos lá, então? Vamos descobrir? Então, agora que a gente já tem o repouso, vamos fazer o quê? Agora é aquela famosa hora. E agora, professor, que fórmula que eu uso? Professor, eu vou usar o quê? O sorvete? Eu vou usar o sorvetão? Eu vou usar a vovó atleta? Ou eu vou usar a equação de Torricelli? Olha só, tá bugando de novo. Então, e agora, professor? Me ajuda. Socorro, professor. Que fórmula que eu uso, professor? Então, vamos lá? A gente vai ter que fazer aquelas perguntinhas. Não tem outra saída, tá? Para saber se eu vou usar a formulinha do mu, que é o sorvete, estamos no céu, ou as formulinhas do MOVE, sorvetão, vovó atleta ou equação de Torricelli. Vamos chamar o nosso roteirinho? Então eu vou pegar o nosso roteirinho, vou colocar do ladinho lá do nosso exercício. Vamos fazer as perguntas? Primeira pergunta. Olha a pergunta que eu vou fazer. Tem aceleração? Vamos ler o exercício aqui? Ele falou que ele quer saber o tempo que esse carro está percorrendo 150 metros, quando a velocidade ela é o quê? Constante. Se a velocidade é constante, significa que ela não varia. Se a velocidade não varia, significa que ela não muda, ou seja, não tem aceleração. Se não tem aceleração, é mu, movimento uniforme. Então a gente para aqui as perguntas.
significa que eu tô no céu, porque no mu só tem o quê? Sorvete. Então vamos colocar a formulinha do sorvete? Olha que facinho agora que ficou. Só substituir, ó, no lugar do espaço final, eu coloco 150. Não esquece do igual. Aí, o espaço inicial não partiu do repouso? Lembra daquela técnica que eu te falei? Mata no ninho, ó. Joga fora aqui, ó. Manda embora. Mas eu vou colocar o zero para você ir se acostumando. Mas, dessa vez, ó, ele me deu a velocidade. Ele falou pra gente qual que era o valor da velocidade, de 25. O que eu quero saber agora é o tempo. Vamos então melhorar aqui essa formulinha? Vou escrever 150 é igual zero mais qualquer coisa, não é qualquer coisa, então 0 mais 25t é 25t. Agora faço aquela jogadinha de trocar o 25t com o 150. Sabe o... Lembra? Eu vou fazer isso só para você enxergar melhor, mas não precisa, tá bom? Eu faço isso porque eu sei que quando o X está do lado esquerdo, que nem agora, fica mais fácil de você enxergar. Então, do outro lado, eu vou deixar o número, porque agora fica mais fácil da gente ver quem que a gente isola. Nesse caso aqui, ó, quem que é o amiguinho do X, que é o T? O amiguinho do T é o 25. Então, quem que passa lá para baixo dividindo? O 25. Então, vai ficar que T é igual a 150 dividido por 25. Fazendo essa conta aqui, T vai ser igual a 6 segundos. Então, o meu poçante aqui, o meu Batmóvel, se ele mantiver uma velocidade constante de 25 metros por segundo, daqui 6 segundos, ele atinge o espaço, a posição de 150 metros. Belezeira? Bora lá pro exercício 30. Vamos lá, olha que facinho que é o 30. Um móvel descreve um movimento uniforme de acordo com a função horária S igual a menos 20 mais 5t. Para esse móvel, determine na letra A sua posição inicial, na letra B sua velocidade e na letra C sua posição no instante t igual a 10 segundos. Na letra D, o instante em que ele passa pela origem dos espaços, ou seja, quando a posição final é 0 metro. Vamos grifar? Já grifei tudo bonitinho para você. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer a letra A e a letra B junto, porque é muito fácil as duas. Então, vou jogar fora a letra C e a letra D. Vamos lá, então, ó. Vamos fazer o seguinte, vou pegar a nossa função horária. Isso daqui, pessoal, é uma função ou equação horária, tá? Essa função, ela me diz aonde que o meu móvel, quando eu falo móvel, não estou falando do sofá da sua casa, nem da estante, não. Um móvel é um objeto que se move, tá bom? Então, essa equação, ela me diz em que posição que um móvel vai estar em um determinado tempo, tá? Daqui 5 segundos, daqui 10, daqui 1 hora, aonde que é que ele vai estar. Então, nessa equação, ela me diz isso, aonde que o meu móvel vai estar daqui um certo tempo. Então, eu vou pegar a minha equação, minha função horária, ou equação horária, e vou escrever aqui para você. E olha que fácil para fazer a letra A e a letra B. Se você olhar essa equação aqui, você vai ver que ela se parece com a equação do sorvete. Então, olha só. Ele falou para a gente aqui que esse exercício é um exercício de movimento uniforme. E qual que é a única formulinha que a gente tem no mu? No mu a gente está no céu, lembra? A gente só tem sorvete. Por isso que eu coloquei aqui. Agora, como que eu faço, professor, para descobrir a posição inicial e a velocidade? É só comparar a formulinha. É só olhar de cima com a de baixo. Olhando a de cima e a de baixo, quanto que vale o espaço inicial, a posição inicial? Menos 20. Então vamos anotar lá, ó. Viu que fácil? Não tem segredo. Menos 20. Por que eu coloquei metro? Porque está no sistema internacional, a menos que ele fale outra coisa. E olhando de cima e de baixo, eu consigo descobrir qual que é a velocidade também. 5. Então, no sistema internacional, é 5 metros por segundo. Viu só que fácil que foi fazer a letra A e a letra B? Não teve segredo. Vamos para a letra C? Na letra C, eu quero saber a posição no instante t igual a 10 segundos. Vamos jogar fora a letra D para ficar fácil de fazer a conta? Então, vamos resolver? Então, ó, vou de novo pegar minha função horária e vou escrever aqui para a gente. Ah, desculpa, vamos anotar os dados primeiro, né? Então, ele quer saber qual que é a posição final quando o tempo é 10 segundos. Agora sim, vou pegar e vou mandar lá para baixo a minha formulinha, a minha equação horária, a minha função horária. E agora o que eu faço, professor? Muito simples.
É só substituir, ó, no lugar do t, tá vendo aqui? Eu vou colocar o valor de 10. Fazendo isso, quem que eu acho? Eu acho a posição final, o SF. Então vamos lá? Então vai lá, S é igual a menos 20 mais 5. E agora, ó, no lugar do T, o que eu faço? Eu coloco o valor de 10. Agora é só fazer a conta. S vai ser igual a menos 20 mais... mais 5 vezes 10 dá 50. Então vamos lá. S é igual a menos 20 mais 50 dá 30. Se você está me devendo 20 reais e pagar com uma nota de 50, você ainda fica com 30. Fechou? Então, esse imóvel, daqui 10 segundos, ele vai estar lá na frente, na posição de 30 metros. Beleza? Vamos fazer a letra D? Então, ó, anota aí os dados e a letra D. Eu quero saber o instante em que ele passa pela origem dos espaços, tá? Então, vamos resolver? Então, o instante não é que eu meço no relógio, não é o tempo. Então, eu quero saber o tempo quando ele passa pela origem dos espaços. E a origem dos espaços é quando a posição inicial é... Desculpa, é quando o espaço é 0. Então, na origem, eu tenho o meu 0 metro. Então, eu quero saber qual que é o tempo em que ele vai atingir a posição final de 0 metro. Vou de novo pegar minha função horária e vou escrever aqui, ó. Então, vai ficar o quê? No lugar do espaço final aqui, ó, eu vou substituir. Eu vou colocar o valor de 0. Então, vai ficar assim, 0 é igual a menos 20 mais 5t. Tá vendo esse menos 20? Vou passar para o lado de cá da igualdade. Ele era negativo. Vai para lá, ele fica positivo. Do outro lado ficou quem? O 5t. 0 mais qualquer coisa dá qualquer coisa. Então, 0 mais 20 dá 20. E do outro lado fica o 5t. Agora eu vou fazer aquela jogadinha. Lembra? Vou pegar o 5t aqui, ó, e o 20 e vou trocar os dois coleguinhas de lugar. Eu só faço isso para você enxergar, mas não precisa. Eu só faço isso porque agora fica mais fácil da gente ver que quem é que é o amiguinho do x que vai passar lá para baixo dividindo? O 5. Então, t vai ficar igual a 20 dividido por 5. E fazendo essa conta, 20 dividido por 5, vai dar 4 segundos. Então, galerinha, terminamos a nossa lista aí de exercícios do 28 ao 30. Espero ter ajudado para vocês resolverem os outros exercícios, tá? Vou estar aí no plantão, eu dei um prazinho extra. Se precisar, conversa comigo. Então, se precisar, tô no plantão, tamo junto. E é isso aí, galerinha. Fica com Deus, um grande abraço. É nóis.